Boa noite a todos e a todas. Daremos início agora à audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias, projeto de lei 1264/2023, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024 de cumprimento ao disposto do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do município. O secretário convocado terá um prazo máximo de 20 minutos para a sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos senhores vereadores por 5 minutos e aos demais interessados por 3 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Presente o secretário Alex Viterali, secretário de Educação, por favor, fazer parte da mesa. Fábia Costa, subsecretária de Educação, fazer parte da mesa. Eduardo Tavares, diretor do Departamento Orçamentário. A Cíntia Reis, chefe de divisão orçamentária. Eu vou abrir já para a explanação. Eduardo que vai fazer a explanação. Depois eu passo a palavra para o secretário após a explanação. E 20 minutos o senhor terá para fazer a explanação aos senhores vereadores. Prontinho. Boa noite a todos. Primeiro, cumprimentando o presidente dos trabalhos aqui, o vereador Geraldo Celestino, pessoa na qual cumprimento os vereadores e vereadoras desta Casa de Leis, servidores e o público presente. Também queria pedir aqui, aproveitar e agradecer ao secretário de Educação, Alex, a oportunidade de um servidor de carreira estar à frente aqui de importante pasta aqui na cidade de Guarulhos, da Secretaria de Educação. Também a Fábia, que tem trabalhado bastante ao longo de muito tempo, a equipe orçamentária, demais servidores da educação e os colegas diretores de departamento também, que se esmeram para entregar o melhor para as crianças da nossa rede. Tratar sobre o financiamento da educação com as fontes de recursos na LDO. A LDO é uma peça orçamentária de nível tático que orienta a LOA. Né? A LOA, mais para frente, será mais detalhada em relação aí às despesas. Né? Então, tratando lá das fontes de recursos, a gente tem o Fundeb, R$ 862.947.000. Nós temos o MDE, que é o investimento na manutenção e desenvolvimento do ensino, R$ 627.987.155,91. Temos a cota salário educação, QESE, previsto R$ 116.349.000. Temos o PNAE, R$ 18.389.000. Temos o programa Brasil Carinhoso, que espera-se R$ 165.000. Por último, o Fundo Municipal de Educação, um fundo que foi instituído aí, o nosso secretário, Alex Viterali, colocou aí uma força, aí, uma inteligência para a gente colocar esse fundo para funcionar. Já tivemos ele funcionando desde o ano passado, né, secretário? E a gente espera R$ 608.000. Uma observação em relação ao MDE. O MDE, inclusive, se prestará a dar conta de acordos que
a administração vem cumprindo em função de não aplicação do mínimo constitucional no ensino no ano de 98 e 2001. A expectativa é que esse acordo finde em 2024. Em relação ao PNAE, a gente distribui dos 18.389.000 reais, distribuímos o PNAE creche 7.455.000, PNAE pré-escola 4.280.000, o PNAE fundamental 6.161.000 reais, PNAE EJA 376.000 reais e o PNAE AEE 117.000 reais. Importante destacar aqui a questão do Fundeb, QESE, PNAE, Brasil Carinhoso e o Fundo Municipal. Esses valores eles são parametrizados ao longo da vivência da Secretaria de Educação em relação aos períodos anteriores, que é de expectativa de receita. O valor do acordo judicial parametrizado pela Secretaria de Justiça. E os valores de MDE parametrizado lá pela operosa Secretaria da Fazenda, que nos antecedeu aqui na apresentação. Pode voltar lá para o primeiro. Só uma questão de distribuição, mais ou menos, de porcentagem. A gente vê que o pessoal em cargos e outras despesas correntes, como VA, VR e VT, né, vale alimentação, vale refeição, vale transporte, se a gente calcular ali, dá mais 61,54%. Então, a folha de pagamento em relação, né, da educação em relação ao seu orçamento, né, equivale aí a 61%. 32,34% é o custeio para fazer a secretaria girar já dos contratos existentes, dos contratos continuados. E para novos investimentos, o secretário fica com a dura missão de ficar com 6%, né, desse orçamento na mão, para fazer... a tendência sempre é crescer, né, a questão, né, do aumento de atendimento de aluno. Quando cresce a rede, o secretário tem a dura missão com 6% dar conta desse crescimento, né, o que às vezes nos coloca um pouco em dificuldade, porque é muito o que fazer com não tão muito recurso assim, né, com pouco recurso. Dividindo por programas, educação infantil, a divisão aqui de 1.645.155.155 reais e 91 centavos, distribuído em educação infantil 840.090.760 reais 39 centavos, o ensino fundamental 759.060.695 reais 52 centavos, e na educação de jovens adultos 27.293.700 reais. Acho que, secretário, só para encerrar, dizer que a gestão que Vossa Excelência está colocando lá conosco nos possibilitou, junto ao COP, que é um sistema de informações do orçamento educacional junto ao FNDE, estarmos em dia, o que nos possibilita não constar na CALC, o que constando na CALC impossibilitaria o recebimento de recurso voluntário. Então, a gente estamos em dia, inclusive, possibilitou que o município fosse agraciado, secretário, com o VAR, porque o município atendeu requisitos lá de melhoria no ensino, da questão da comprovação da aplicação mínima, né, dos recursos do ensino, tanto na questão da manutenção e desenvolvimento do ensino, também os mínimos legais do Fundeb, que proporcionou que o município
receba 14 milhões de reais ao longo deste ano de 23, em razão do município vir cumprindo rigorosamente a legislação que rege a matéria em questão orçamentária da educação. Por fim, secretário, lembrando que tivemos notícia que em 2021 o Tribunal de Contas já sinalizou que a educação aplicou o mínimo na educação, tanto na manutenção e desenvolvimento do ensino quanto no Fundeb. E aí estamos aguardando o relatório de 22 e esperamos ter êxito, assim como temos tido nos últimos anos. Acho que da minha parte é isso, secretário. Eu vou abrir agora para o secretário. E, posteriormente, eu já vou abrir para perguntas. Pode falar aqui? Boa noite a todos os vereadores, a todas as vereadoras aqui presentes, ao presidente aqui desses trabalhos, vereador Geraldo Celestino, a todos os assessores, a todos os servidores e não servidores também que se fazem presente aqui. Eduardo fez uma explanação para os senhores e eu estarei aqui respondendo a dúvidas, caso existam. Obrigado. Primeiramente, aos senhores vereadores, está aberto as perguntas, se assim o quiserem. Vereadora Janete Rocha Pietá, com a palavra por 5 minutos. Mais algum vereador quer se inscrever? Laércio. Lauri. Janete já está lá. Mais algum vereador? Por favor, vereadora. Quero dar boa noite à mesa, ao presidente e ao Alex, à Fábia, ao Eduardo e à Sílvia, às vereadoras e os vereadores presentes. Eu tenho alguns questionamentos e esses questionamentos eu vou colocá-los de uma forma muito clara. Primeiro, aqui são as diretrizes, a lei de diretrizes orçamentárias. Nós já fizemos o PPA e agora estamos nas diretrizes. Posteriormente, virá a LOAS, que é o orçamento anual. Agora, eu gostaria de questionar a educação algumas questões que eu não vejo aqui. Vocês colocaram os programas e eu perguntaria. Primeiro, o programa de educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos. Eu considero que ainda em Guarulhos tem um nível grande de pessoas semi-analfabetas, para não dizer analfabetas. Então, aonde está o MOVA? Está incluído no EJA? Para mim, não está claro. Então, essa é a minha primeira pergunta. Porque, se não estiver, eu entendo que, se não estiver nas diretrizes, como é que vai colocar depois no orçamento? Né? Então, é o primeiro questionamento. A segunda questionamento é o seguinte: a educação, a pandemia criou uma série de problemas com suas consequências. E, recentemente, nós tivemos um momento crítico na educação em relação à questão de segurança nas escolas. Qual é a diretriz que está incluído essas questões? Porque são questões fundamentais. Crianças e adultos são preciosos, porque vida é vida, depois de morte não tem mais jeito. Então, eu quero entender aonde está essa questão fundamental, a meu ponto de vista, que as mães ligavam para mim desesperada, vai ter... Então, é um problema que a educação tem que enfrentar, e isso tem recursos. E se tem recursos, aonde ele está previsto? É no melhoria de acesso? É no fundamental? É aonde? Eu quero entender, porque a vida é mais complexa do que a gente possa simplificar em alguns programas.
A outra questão é a questão de entender. E aí eu pergunto, olha, hoje as crianças já mexem, já nascem, já estão mexendo com o telefone. Então, o celular, né? Onde está a projeção da questão de informática na educação? Qual é? Porque eu fico muito preocupada com a questão de investimentos. 6,12% é muito baixo para atender todas essas questões fundamentais no mundo de hoje. Então, aonde está? Em que isso aí fica onde, né? E, para concluir, eu tenho 3 perguntas que são muito claras. Por que os uniformes das escolas atrasam tanto a chegar? É porque não consta em nada? O que há? Né? Segundo, material escolar. Várias mães me reclamam. Aonde está essa projeção para o gasto em material escolar? Né? Aqui eu vejo que tem um programa de alimentação, e aí a gente vai cobrar. E, por fim, o Adamastor é um teatro. E eu sempre vivo pedindo, porque é um dos teatros importantes, né, da cidade. E aí as pessoas falam, eu vou na cultura, não é cultura, é educação. E aí eu pergunto, afinal de contas, se a educação é que gerencia o Adamastor, claro que tem gastos, porque nós tivemos, recentemente, eu participo de um coral, nós cantamos, para encerrar, senhor presidente, ainda faltam 27 segundos, e aí faltava a língua. Nós até alugamos os aparelhos, os microfones, e faltava interlocução, faltava técnico. Aí a gente quer saber, e aí é só para saber, secretário, porque a gente vai para um, não é aqui, é para o outro, é o EJA 350. E, no mais, eu quero agradecer e espero que as minhas perguntas sejam respondidas. Obrigado, vereadora, pela pontualidade. Agora, com a palavra, o vereador Laércio Santos. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Os questionamentos que eu faço relativo aos planos para o próximo ano são pontos que eu vejo como relevância, tanto com relação aos uniformes das nossas crianças, como também da questão do leite. Foi aprovado nesta casa, há muitos anos atrás, o programa do leite para as crianças da rede municipal. Não só foi aprovado esse programa, como também foi regulamentado através de um decreto do então prefeito, estabelecendo que, no mínimo, seria 1 quilo. Eu gostaria de saber qual o critério que foi adotado para suprimir 1/5, praticamente, do valor distribuído de 1 quilo, que não é suficiente para uma criança em fase de amadurecimento e crescimento. Então, e essa situação até agora não veio a público ser aclarado. Teve alguns argumentos que o fornecedor não tinha como atender, o que não é verdade, porque eu fui a fundo e tem diversos fornecedores, principalmente do tamanho do município, eles se preparam, inclusive, para fornecer, quando, por exemplo, se forma até consórcio para atender uma licitação muito grande, quando se trata de questão da educação. Então, eu gostaria de saber qual o encaminhamento que há de se fazer para essa situação do leite, haja vista que a postura hoje praticada pelo município é ilegal, ela não está atendendo à legislação aprovada por esta casa e, inclusive, regulamentado pelo então prefeito da época. Uma outra situação, nós estamos tendo, eu sou questionado um momento ou outro, por problema de vaga nas escolas, crianças que estão fora da rede escolar. Me parece que o Ministério Público, inclusive, está sendo omisso nessa situação, porque não cobrou da Prefeitura providência a respeito. Nós temos aí um número muito grande de crianças fora de escola, crianças que mudaram de bairro, e a Secretaria de Educação está demorando muito para resolver essa situação,
muito que certo que essas crianças não vão ter o aproveitamento escolar necessário e lá na frente nós vamos ter pessoas guarulhenses com péssima formação na sua educação. Então, qual é o plano para não termos mais falta de vaga para os próximos anos com relação a essas crianças? Não é pouco, é um número muito grande, e eu gostaria também que esta questão fosse respondida para que nós venhamos, sim, ter uma qualidade na educação e não como ocorre hoje, onde a educação na cidade de Guarulhos se tornou um balcão de negócio e nós temos aluno de primeira linha e aluno de segunda linha. Eu faço essa referência, os alunos da rede é um tipo de aluno e os alunos das escolas conveniadas é um outro tratamento, não tem o mesmo equilíbrio, a exemplo do salário dos profissionais das escolas conveniadas, não segue o mesmo padrão das escolas da rede municipal, então está sempre se tratando os iguais de forma diferente. Isso é muito absurdo. Eu, como guarulhense, não tenho filhos na rede municipal, mas eu quero que esses alunos que estão na rede municipal venham ter o mesmo aproveitamento dos meus filhos, filhos de outros que estão na rede particular, e o município não procura fazer esse papel, está fazendo o trabalho inverso, que é cada dia mais criar escolas conveniadas e sem ater-se às qualidades, pelo menos manter um certo equilíbrio entre os alunos da rede do município de Guarulhos. Muito obrigado. Vereador Lauri Rocha, presidente da Comissão de Educação. Bom, boa noite a todos, boa noite, secretário, Fábio, a todos na mesa. Bom, a minha pergunta, ela é meia pontual, secretário. Na verdade, aqui como presidente da Comissão de Educação, sempre é tema de debate aqui o transporte escolar aqui na Câmara Municipal, com, às vezes, chega algumas denúncias ou algumas coisas para a secretaria, para a comissão aqui. Já conversei com o secretário algumas vezes, já me esclareceu, e eu gostaria que o senhor esclarecesse novamente aqui para quem nos acompanha. E, por último, uma pergunta pontual, e eu até peço que o senhor me explique. Aconteceu de chegar hoje aqui uma situação para mim, dizendo que nós pagamos uma empresa do transporte, estou falando que chegou hoje aqui na Câmara, que é uma empresa só que recebeu, e os avulsos não receberam. Chegaram isso para mim hoje aqui, então eu estou perguntando ao senhor, porque eu não sei se a informação é verídica ou não, e que uma empresa que parece que tem aí, acho que é um contrato, um convênio com a prefeitura, que o senhor já explicou que não dá para ser cancelado, que é um contrato que já vem de um período, a secretaria teve que cumprir, e que o pessoal que é avulso acabou não recebendo o valor e que vem atrasando mais o pessoal que é avulso do que o da empresa. Então, eu já aproveito o dia de hoje, já que nós estamos falando de LDO, e fica mais fácil para o senhor passar os esclarecimentos aqui para os vereadores e para quem nos acompanha. Obrigado. Mais algum vereador? Uso da palavra. Assessores, público presente. Como não há mais inscritos, eu passo a palavra ao secretário para responder os senhores vereadores e, posteriormente, as considerações finais. Vamos lá. Primeira pergunta da vereadora Janete. A questão do MOVA, né? O MOVA, ele está dentro da fonte de custeio da EJA, né? Nós fizemos um credenciamento e nenhuma instituição manifestou interesse para executar o MOVA. Com relação à segurança que a senhora perguntou, está dentro da fonte de custeio da educação. Isso. Custeio. Nós implantamos 4.700 câmeras em todas as nossas escolas, através da educação, até porque existe uma normativa do Tribunal de Contas que o custo, a manutenção, pode ser feita exclusivamente para aquisição de equipamentos para essa finalidade de segurança, sob pena de não aceitação da aplicação dos 25%. Então, todas as nossas escolas, nós implementamos sistema de monitoramento, de alarme também, e, em parceria com a segurança pública,
aumentou-se o efetivo da ronda escolar e também um aplicativo instalado no celular das diretoras e vice-diretoras do SOS Escola. Então, foi isso que nós fizemos. Com relação à questão da informática, nós fizemos a aquisição de netbooks, então hoje todas as nossas escolas contam com equipamentos de informática, tanto de netbooks quanto dos carrinhos, né, que compõem os netbooks, como também kit multimídia. Todas as nossas escolas contam com isso, são laboratórios móveis de informática. E também está dentro da fonte de custeio. Isso. Com relação à questão do uniforme, a licitação ela foi feita há um ano atrás. No momento licitatório, as empresas, ou no caso a empresa adjudicada, né, e ainda não vencedora, não apresentou a documentação em conformidade com o que for exigido no edital e tampouco com as especificações técnicas contidas no termo de referência, motivo pelo qual ela foi desclassificada. E assim sucessivamente. Cada empresa dispõe de um prazo de 30 dias para apresentação da documentação. Desclassifica, a outra empresa tem mais 30 dias e assim por diante. Com relação ao atraso das entregas, a Secretaria de Educação penalizou a empresa, né, pela falta de cumprir o cronograma de entrega, e finalizaremos as entregas em toda a nossa rede. Já atendemos 80% da rede, contando rede direta e rede indireta, neste mês agora de junho. Com relação ao material escolar, esse já foi entregue para todas as nossas escolas, que a senhora também perguntou. E com relação à questão do Adamastor, o Adamastor ele está, sim, vinculado à Secretaria de Educação, mas não só a Secretaria de Educação faz uso, como todas as demais secretarias utilizam também, e não só secretarias, como públicos, né, de modo geral. Inclusive a Secretaria de Cultura, os técnicos que lá operam são técnicos da Secretaria de Cultura, que agora nós estaremos providenciando em caráter exclusivamente da educação também. Eu acho que foram essas as perguntas que a senhora nos fez. A questão do vereador Sandes, do uniforme, eu acabei já respondendo. A questão do leite, nós fizemos uma licitação, pregão eletrônico. No momento da cotação, para formular a pesquisa de preço, diversas empresas nos responderam que não atenderiam, porque não conseguiriam mais entregar leite de 1 quilo. Inclusive, essa resposta foi encaminhada para o senhor através de um requerimento feito para nós na Secretaria de Educação, e neste requerimento eu juntei, inclusive, os e-mails que as empresas nos forneceram. E no momento da licitação, diversas empresas participaram do certame, mais de 10 empresas, e nenhuma entregaria para nós a quantidade de 1 quilo. Por esse motivo, nós não conseguimos fazer a compra pela falta de produto no mercado. Quando eu digo mercado, mercado de grande escala, em que pese o processo prever a participação de consórcio, as empresas não se consorciaram e não dispuseram da entrega de produtos de 1 quilo. Leite de 1 quilo no mercado para comprar 1, 2 ou até 10 unidades é possível encontrar, mas em grande escala não se encontra. Inclusive, em pesquisas de internet no Google, coloca-se lá, leite de 1 quilo. Tem diversas matérias falando que não se encontra mais e que a inflação do produto, que mesmo com a gramatura sendo menor, a inflação do valor ficou a maior. Diversas pesquisas, isso não sou eu que estou falando. Google, tem matérias do UOL, tem matérias no Terra também que falam a respeito disso. Com relação às vagas, nós ampliamos as vagas. Em 2017 atendíamos 700 alunos em período integral. Hoje atendemos mais de 20 mil alunos. E os salários dos professores da rede direta e da rede indireta são servidores públicos concursados que gozam, por sua natureza, de prerrogativas da legislação para servidor público. Os que trabalham na rede conveniada são contratados pelas próprias instituições, e essas recebem um valor de per capita, e dentro deste valor de per capita por aluno, ela tem que pagar os funcionários e todo o custeio da creche, exceto a questão da alimentação, que essa é fornecida pela Secretaria de Educação, e a mesma alimentação que é fornecida na rede direta é fornecida na rede indireta. A mesma equipe
de supervisão que faz da rede direta, faz da rede indireta, o mesmo plano pedagógico da rede direta também é da rede indireta, e a mesma capacitação profissional dos funcionários da rede direta também é da rede indireta. Portanto, não há nenhum tipo de distinção, a não ser a modalidade de atendimento. Rede direta, a grande maioria nós atendemos até Fundamental 1, estágio 1 e 2, Fundamental 1, e creche. Né? Acho que é isso. Com relação à pergunta do vereador Lauri, nós temos no transporte escolar, hoje, nós atendemos aproximadamente 16 mil crianças, né? E no transporte nós temos empresas, temos pessoa jurídica autônoma e temos pessoa física. Toda e qualquer empresa, e aí não só do transporte escolar, de qualquer outro tipo de serviço, quando ela apresenta a nota fiscal, a Fazenda demora, e aí por uma questão de legislação, 30 dias para efetivar o pagamento após a emissão daquela nota fiscal. Diferentemente das pessoas físicas, que essas, inclusive, estão dentro da nossa folha de pagamento. Por isso que elas recebem antes do vencimento dos 30 dias. Eu não tenho conhecimento de que uma empresa, estou sabendo agora, de que uma empresa A ou B recebeu e as demais não receberam. Inclusive, hoje, eu sei, porque falei com o secretário da Fazenda a respeito disso, diversas empresas receberam do transporte escolar. Então, nós não temos essa informação que uma única empresa recebeu. Se talvez essa empresa recebeu, é porque ela estava dentro da programação do pagamento, porque a nota já estava vencida e as demais ainda não estavam. Mas é importante dizer que todas estão no prazo, hoje é dia 14, vence dia 15, então, portanto, todas ainda estão dentro do prazo de vencimento das notas. Eu acho que é isso, presidente. Os vereadores estão satisfeitos com a resposta. Agradeço a atenção de todos. Como não há mais assuntos a ser tratados, matéria a ser tratada, eu vou passar a palavra para o secretário novamente para fazer as considerações finais e vamos encerrar a audiência. Obrigado, vereador Geraldo. Em seu nome, novamente agradeço as perguntas dos vereadores, das vereadoras. Agradeço aqui o Eduardo, em seu nome, a toda a equipe do seu departamento, a equipe orçamentária da educação, em nome da nossa subsecretária Fábia, a todos os servidores e a todas as mulheres da nossa secretaria, e continuaremos lá trabalhando arduamente para entregar uma educação pública de qualidade, porque é assim que deve ser. Obrigado, secretário. Em seu nome, eu agradeço toda a equipe da Secretaria da Educação, nossos vereadores, vereadoras, ao público presente, nossa assessoria, a TV Câmara e todos aqueles que colaboraram para um bom andamento desta audiência. Amanhã às 17 horas nós vamos ouvir a nossa casa, né, Câmara Municipal. Então convido os seus vereadores amanhã às 17 horas. E às 18, a audiência mais concorrida, a Secretaria de Governo, que vai falar por todas as secretarias que não estiveram aqui e as coordenadorias. Amanhã às 18 horas. 17 Câmara, orçamento da Câmara, vamos discutir amanhã, 17 horas. E às 18, Secretaria de Governo. Segunda-feira, até às 12 horas, 19h06 até 12 horas, emendas. E quarta-feira, às 11 horas, reunião da comissão para discutirmos as emendas e elaborar o parecer final da LDO para ir à plenária à votação. Agradeço a presença de todos, tenham uma boa noite, vão com Deus. Obrigado, secretário, obrigado a toda a equipe.